Salve nação santista, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre os ídolos de barro. Aí você vai me perguntar, ídolos de barro? Como assim? Eu tenho uma lista aqui de 6 jogadores que passaram pelo Santos e foram ingratos, ou continuam sendo. Vamos começar pelo último da lista, Caio Jorge. Caio Jorge passou pelo Santos, né? Veio da base, né? E no ano de 2020 começou a se tornar titular nos jogos, né? Ficou até ano passado, se eu não me engano, né? Até 2021. Meio que foi um imbróglio que ele teve lá, que ele disse que o Lucas Mussetti disse que ele não ia renovar com o Santos. E aí ele foi desmentiu o Lucas Mussetti falando que não, que ele ia renovar, que tava tudo certo. E no fim o Lucas Mussetti estava certo e ele não tava renovando coisíssima nenhuma. E o agente dele lá, o empresário dele foi na Juventus, fez a negociação toda por debaixo dos panos. Enfim, ele ia sair de graça do Santos, né? Ele já era o nosso 9, já estava vestindo a 9. Teve jogos muito importantes, né? A semifinal da Libertadores contra o Grêmio, ele meteu 2 gols. O jogo de ida fez um gol, o jogo de volta fez esses 2 que eu falei. Mas saiu do Santos assim, meio que numa situação muito ruim, né? Porque o Santos teve que correr atrás de ir até a Juventus negociar para ele sair antes de acabar o contrato dele, para ele não sair de graça do Santos. E aí o Santos conseguiu vender ele, né? Não foi um valor bom, tão alto, mas vendeu para não sair no prejuízo. E acabou que ele saiu pela porta dos fundos, né? Brigado com a torcida e tal. A torcida já não gostava muito do Caio Jorge, essa que é a verdade. O Caio Jorge, ele não era um goleador, mas eu acho que ele tinha um bom futebol, né? Não era um finalizador assim nato, como é o Marcos Leonardo, mas eu acho que ele ajudava muito na distribuição das jogadas e tudo mais. Mas enfim, o centroavante ele vive de gol, né? E a torcida não tinha muita paciência com ele. Eu achava que ele era um bom jogador. Só que ele acabou que fez essa opção de querer ir para a Juventus. Eu acho que não era a hora. Não acho nem que ele é um jogador para esse nível, mas infelizmente ele foi e acabou ficando de bronca. A torcida ficou de bronca com ele. E aí, para piorar, depois ele foi e fez uma postagem no Twitter lá que acabou que pegou muito mal pra ele. A torcida hoje não quer ver ele nem pintado de ouro por tão cedo. Bom, o quinto lugar, né, que eu vou falar aqui é o Marinho. Por que o Marinho? O Marinho foi um jogador que ele era conhecido como seu jogador meme. Se não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, Marinho. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. 2 por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Ah! Vocês me falaram agora. Que merda, hein? É isso. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Valeu. Teve meme no Vitória, teve meme no não sei se foi Ponte Preta ou foi Ceará, não me lembro o time que ele jogou lá, que teve o Sabia Não, né? Aí veio pro Santos, né? O Santos do São Paulo, ele se destacou muito. 2020 também se destacou pra caramba. Chegou a ser o rei da América, né? Pela Libertadores. Mas depois caiu assim desproporcionalmente no time do Santos. E aí as pessoas foram saindo, né? Soteldo foi vendido, Pituca foi vendido, Luan Pérez, Lucas Veríssimo e assim vai. E ele acabou ficando.
E numa entrevista com o Ademir Quintino, ele já tinha deixado assim bem claro que ele não tava mais com vontade de ficar no Santos, né? E aquilo ali foi meio que uma gota d'água para ele sair. Foi vendido pro Flamengo, né? Porque senão ele ia embora de graça. Foi praticamente quase a mesma situação do Caio Jorge. E aí ele teve a infelicidade de falar numa declaração lá que tava indo embora que tava indo pro Flamengo para ganhar títulos. Em partes, eu discordei muito disso que ele falou, porque se era pra gente ter ganho título, se era pra ele ter ganho um título importante, era aquela Libertadores de 2020. Ele era pra ter sido o protagonista. E ele simplesmente sumiu do jogo. Sumiu. Não conseguiu fazer nada. Foi totalmente nulo no jogo. Ele não jogou nada. Nada. Jogou a Libertadores todinha pra no final pipocar. E é isso. Foi pro Flamengo. Fiquei sabendo aí que ele festejou pra caramba nesse último jogo aí contra o Santos, que ele jogou, né? Abriu a bandeira e tal. Eu achei assim ridículo, mas enfim. O próximo da lista, Lucas Lima, que veio do Sport, passou no Santos, vindo do Sport, né? Se tornou titular absoluto. 2015 jogou pra caramba. 2006 já começou a dar uma quedinha. 2017 que foi o ano que realmente ele tava mostrando que ele não tava mais querendo ficar no Santos. Já tava acordado com o Palmeiras. Eu me lembro que teve um jogo. Foi contra o Vasco, né? Aquele jogo contra o Vasco que ele deixou claro que ele já não queria mais ficar no Santos. Ele deu uma assistência pro Ricardo Oliveira. E acho que ele fez, se eu não me engano, ele fez assim pra torcida. Ou fez assim pra torcida, não me lembro agora. Tipo, ó, eu dei assistência aí pro cara. Depois o Santos tomou 2 gols do Vasco. Um deles até era pra ele marcar o cara. Ele simplesmente abandonou o cara lá e deixou o cara fazer o gol. E o pior de tudo é que cada jogo que ia passando, você via que ele não tinha vontade nenhuma. O cara caminhava em campo sem vontade nenhuma de jogar. E aí o Elano afastou ele, né? E quando foi no outro ano, o que aconteceu? Foi pro Palmeiras, como a gente já imaginava. Foi pro Palmeiras. E aí a declaração dele também foi de cagar também. De tweet, eu falei que meu coração era verde. Agora é verde, a verdade é essa. Não vou ter muita relação com a torcida do Santos, não. Principalmente pelas redes sociais, eu tô vendo que não tá muito legal. Mas não me importa hoje. Vim pro Palmeiras pela torcida, para jogar no estádio lotado, para ser feliz, para ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Queria agradecer o carinho da torcida. Tanto nas redes sociais, logo que saiu que eu tinha acertado, eles me receberam muito bem. Claro que tem alguns que ainda duvida, mas espero conquistá-los dentro de campo, que é o que eu posso fazer. A torcida do Santos não quer ver ele nem pintado de ouro, tanto que teve a possibilidade de ele voltar para o Santos e a torcida não quis que ele viesse, não quis de jeito nenhum. Terceiro lugar, Ganso. O Ganso também é uma situação bem complicada, porque o Ganso tinha um potencial gigantesco de ter pessoas que achavam que ele era até melhor que o Neymar, né? Depois ele caiu muito de produção, depois das lesões que ele teve, e a torcida ficou impaciente e ele forçou a saída dele, né? Do Santos para ir pro São Paulo.
uma das coisas que me deixou muito chateado, que eu fiquei sabendo, foi que na época que ele assinou o contrato com o São Paulo, ele já vestiu dentro da Vila Belmiro a camisa do São Paulo para tirar foto e tal, e isso me deixou muito triste mesmo. E, então isso para mim foi um ato assim de mostrar assim gratidão assim muito grande, né? E é isso. Tanto que teve um jogo também, não sei se foi na Libertadores, que ele ficou tocando a bola no pé do adversário praticamente. Assim, tipo, meu, errando o passe de propósito, sabe? Dava pra ver ali que ele não queria mais ficar mais no Santos. Segundo lugar. Esse eu coloquei em segundo lugar porque eu achei muita ingratidão da parte dele. Bruno Henrique. Por que eu coloquei o Bruno Henrique em segundo lugar? O Bruno Henrique, ele chegou no Santos, se eu não me engano, em 2017. Acabou se tornando um dos principais jogadores do Santos. 2018, se eu não me engano, com o Jair Ventura, ele teve uma lesão logo no primeiro jogo, se eu não me engano, que ele quase ficou cego. Conseguiu se recuperar, o Santos deu uma assistência para ele, voltou. Não voltou com aquele brilho como era, né? Teve a infelicidade do Pérez ficar falando que ia fazer leilão com ele e tudo mais, aquela coisa toda incômoda. Mas ele saiu do Santos assim, de uma forma muito ruim, forçou a saída dele. O primeiro jogo lá, que foi um amistoso contra o Corinthians, tava nítido que ele não tava querendo mais ficar no Santos. Foi pro Flamengo, forçou a ida dele pro Flamengo. E, meu, assim, eu achei muito injusto com a torcida, com o clube que cuidou dele, né? Ele poderia ter ficado e ele não quis ficar. E eu achei, assim, uma ingratidão muito grande da parte dele. Agora o primeiro, pra mim, o principal. Pra mim esse daí é o principal. Gabriel Barbosa. Também conhecido como Gabigol. Que eu não gosto de chamar ele por esse nome. Por que eu coloquei ele em primeiro lugar? O Gabriel, eu conheci ele pessoalmente, não gostei dele. Achei ele uma pessoa assim... com humildade zero. Mas enfim, eu coloquei ele como primeiro porque a maioria dos jogos que ele... todos os jogos que ele joga contra o Santos, você vê que ele comemora, né, os gols que ele faz. Ah, mas você tá falando isso, colocou ele em primeiro lugar por causa da comemoração? Não só foi por causa disso. Apesar de que tem jogadores que já passaram pelo Santos e não comemoram quando fazem gol contra o Santos. Eu acho até um ato de gratidão, né? Vê o Derlis Gonzalez. Ele teve um jogo que o Derlis Gonzalez ele disse que ia jogar contra o Santos. Ele tava no Olímpia, não sei se ele continua. E ele falou que se ele fizesse gol, ele não iria comemorar, por respeito ao Santos. E o cara que foi formado na base do Santos não faz isso. Meu, teve um jogo que eu fui, foi Santos contra o Flamengo 2019, que o Santos ganhou de 4-0. Ele provocou a torcida, ele pegou e mostrou a coxa dele com a tatuagem da Libertadores. Ele provocou a torcida. Eu achei aquilo ali o cúmulo do ridículo. No jogo de ida, que foi lá no Maracanã, que ele fez aquele golaço de cobertura, ele comemorou. Ele comemorou muito. E deixou o Alisson indignado, né? Mas comemorou. E esse último jogo, ele fez a mesma coisa. Ele comemorou, colocou a mãozinha no ouvido. Meu, é inacreditável a forma que o Gabriel ele age com a torcida do Santos. É um total desrespeito que ele tem com a torcida do Santos. Total desrespeito. E aí, o que vai acontecer? Futuramente, o futebol dele vai cair e ele vai querer voltar o dia pro Santos. E eu espero muito que o Santos não abra as portas para ele, porque ele não merece vestir mais a camisa do Santos. Definitivamente o Gabriel não merece. Ele não merece. O Santos fez muito por ele
Ele fez muito gols pelo Santos, mas ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. Poxa, nem o Diego que passou pelo Santos, que tá no Flamengo já, mocota, desrespeita o Santos. Ele é grato ao Santos. Grato ao Santos. Mas enfim, eu coloquei o título desse vídeo como Ídolos de Barro, porque tem muitos torcedores que querem esses jogadores de volta. O Arouca também foi um exemplo disso. O Zeca foi um exemplo disso, né? Mas tem muitos torcedores que querem ele de volta. Eu já quis o Ganso de volta, admito. Tem gente que quer o Gabriel, tem gente que já quis o Bruno Henrique. Eu já quis o Bruno Henrique de volta. Tem outros torcedores também que já quiseram. Lucas Lima. Mas, enfim, hoje, pensando comigo aqui, esses caras não merecem vestir a camisa do Santos nunca mais. Por tudo que eles fizeram e alguns deles ainda fazem, como o Gabriel. Tirando onda com a cara da torcida. Eu penso assim, tá, a torcida tá te zoando, tem torcedor ali te xingando, mas, meu, você tem que pensar em toda a torcida do Santos. Tem muitos torcedores ali que te respeitam. Mas você, quando você zoa a torcida, você caga pra todos os torcedores. Todos, sem exceção. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar mais jogadores que são gratos pelo clube. Exemplo, Pituca. Outro exemplo, Jean Lucas. Dei o exemplo aí do Derlis Gonzalez. E muitos outros aí que saem do clube, mas tem gratidão pelo clube. E é isso que a gente tem que prezar. A gratidão. O próprio Rodrigo é da base, mas ele é grato ao time do Santos. É um cara assim que é grato. O Caio Jorge já não seguiu o mesmo exemplo, infelizmente. Então é isso, pessoal. Eu fiz essa lista nessa ordem. Se você quiser fazer uma outra ordem aí, você coloca nos comentários. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos santistas, ok? Fique com Deus, nação santista.